Olá e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos olhar com atenção para uma questão do Exame Nacional de Matemática A. É a questão 4 da primeira fase de 2024. Vamos usar a ficha técnica como guia, quase como se tivéssemos aqui um professor de matemática a explicar tudo. Olá, exatamente, a ideia é essa. O tema central são as funções logarítmicas, certo? E resolver inequações. Isso mesmo, funções logarítmicas e inequações. Vamos então desconstruir a questão. ln2 x lnx 2, 0. Queremos perceber os passos e, claro, como evitar aqueles erros mais comuns. Preparados? Sem dúvida. O objetivo aqui não é só chegar à solução. É perceber o porquê de cada passo. Esta questão, especificamente, testa bem os fundamentos dos logaritmos e das inequações. É bastante completa. Ok, então começando. A expressão ln2 x lnx 2, 0. Por onde é que começamos? Qual é a primeira coisa a ter em conta? Bem, o ponto de partida absolutamente crucial e que a ficha técnica deve salientar é o domínio. Sempre o domínio primeiro. A função lnx, o logaritmo natural, só existe para x positivo, x0. Ah, claro. Esquecer isso é um erro logo à partida. É um erro fundamental, sim. Deita tudo a perder se não tivermos isso em mente desde o início. É a nossa condição base. Depois de assegurar o domínio, olhamos para a inequação em si. lnx² menos lnx 2, 0. A estrutura quase que pede uma simplificação, não achas? Sim, parece uma quadrática, mas com o lnx. Exato. E a estratégia mais eficaz aqui é a mudança de variável. É o que se sugere normalmente. Se fizermos, por exemplo, y igual a lnx, a equação fica muito mais familiar. Fica y² menos y2, 0. Bem mais simples. Uma inequação quadrática normalíssima. Precisamente. E agora resolvemos isto para y. Ok. Primeiro a equação. Y² menos y2 igual a 0. Usando a fórmula resolvente ou por inspeção, as raízes são 1, y igual a menos 1 e y igual a 2. Certo. Menos 1 e 2. Como a parábola y2 e 2 tem a concavidade para cima, porque o coeficiente de y2 é positivo, ela é negativa entre as raízes. Exatamente. Portanto, a solução para y é menos 1 e 2. Correto. Mas, atenção, não podemos parar aqui. Este é um ponto onde, por vezes, o pessoal se esquece do passo seguinte. Temos de voltar ao x, claro. Temos de voltar à variável original x. Se temos menos 1 y2 e fizemos y igual a lnx, então substituímos de volta menos 1 lnx 2. Exato. E agora? Como é que isolamos o x daqui? Usamos a função inversa do logaritmo natural, a exponencial de base e. Perfeito. Aplicamos a função exponencial a todos os membros da dupla inequação. E como a função exponencial é sempre crescente, Mantém o sentido das desigualdades. Isso é importante. ok. Então fica e menos 1 e lnx e 2. Certo. E lnx é simplesmente x. Portanto, e menos 1, x, e2. Que é o mesmo que 1e, x e e2. Ou seja, o intervalo aberto de 1e e e2. Pronto. Temos uma solução para x. Mas falta aquele passo final, não é? O passo crucial. Verificar o domínio. Tínhamos x0 como condição inicial. E agora, os valores 1e e e2 são ambos positivos. Sim. E é aproximadamente 2,718. Logo, 1e é positivo e e2 também é positivo. Então, o intervalo 1e e 2 está totalmente contido no domínio x0. O que significa que esta é mesmo a nossa solução final. O conjunto de solução é 1e e e2. Exatamente. Agora, falando dos erros comuns, que eram um dos objetivos. Sim. Para além de esquecer o domínio, que já mencionaste, Esse é o clássico. Mas há outro muito frequente, a confusão na notação. ln2x, significa lnx². isso. Muita gente confunde isto com ln de x ao quadrado. Ah, que seria 2lnx. Exato. E isso muda completamente a natureza do problema. Deixa de ser uma inequação tipo quadrática em lnx. Outro ponto problemático, às vezes, é inventar propriedades dos logaritmos. Tipo ln da AB ser ln A, ln B. Exatamente essa. Ah. Ou outras do género. Isso não existe e leva a resultados completamente errados. E, claro, erros mais, digamos, básicos. Na resolução da quadrática, em y. Sim, ou enganos nos sinais.
Ou mesmo na interpretação final da desigualdade -1 ln x2, ao voltar para o x. Aplicar mal a exponencial, por exemplo. Percebido. Então a estratégia, resumindo, parece ser: primeiro, sempre o domínio. Não há volta a dar. Sempre. Segundo, ver se dá para simplificar, talvez com uma substituição, como aqui. Se a estrutura sugerir. Sim, torna as coisas mais claras. Terceiro, resolver a forma simplificada com cuidado, não ter pressa. Uhum. Quarto, reverter a substituição, usar corretamente as inversas, como a exponencial. E atenção às propriedades das funções, como a monotonia, se é crescente ou decrescente. E quinto, validar sempre a solução final com o domínio inicial, ver se faz sentido. Parece-me uma sequência muito lógica e segura. Cobre as bases todas. Olhando para trás esta questão, que até parece simples à primeira vista, acaba por testar muita coisa, não é? Domínio, álgebra com logaritmos, mudança de variável, quadráticas e a relação logaritmo-exponencial. Sem dúvida. É um bom exemplo de como os conceitos se interligam em matemática. Não são caixinhas separadas. E isto leva a uma reflexão final, talvez. A matemática, especialmente nestas avaliações, para mim é muito rigor e a compreensão conceptual. Mais do que decorar fórmulas. Muito mais. É preciso perceber o porquê das coisas. Questionar cada passo. Isto é válido. Posso fazer esta manipulação aqui. A minha resposta respeita as condições do problema. Essa atenção ao detalhe. Faz toda a diferença. Especialmente sob a pressão de um exame. Ter essa base sólida, essa capacidade de questionar o próprio raciocínio, é o que evita muitos erros. Excelente ponto para fecharmos esta análise. A chave está mesmo na compreensão profunda e na aplicação cuidadosa. Acho que sim. Obrigada. Até à próxima exploração. Até à próxima.